Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Firmino, estamos mais uma vez aqui com mais Burro da Mesa, hoje com a Bárbara Botega. Bárbara, ela é advogada e é fundadora da Juslog. Juslog, que é uma empresa de logística jurídica. Bárbara vai explicar um pouquinho mais pra gente o que é logística jurídica. E é uma empresa que tem mais de 7.000 advogados parceiros hoje no Brasil inteiro, Bárbara? Exatamente. Então, mais de 7.000 advogados parceiros no Brasil e que roda, né, que faz quase 10.000 atos por mês. Então, assim, números não faltam, né, para a Juslog, são muito expressivos. É uma empresa que tem um negócio muito bacana, uma sacada bem legal que a Bárbara teve e está trazendo hoje para a gente, para compartilhar aqui no Mais Burro da Mesa. Então, solta a vinheta. Então, Bárbara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui hoje com a gente batendo esse papo aqui no Mais Burro da Mesa. Que isso, eu que agradeço. É sempre bom falar de empreendedorismo, falar de experiências, agregar. É sempre muito bom. Eu que agradeço, um prazer meu. Que bom, Bárbara. E, Bárbara, pra gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito de o que é uma coisa que eu nunca ouvi, logística jurídica, né? Um negócio, um termo diferente. E queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu isso, de logística jurídica, o que é a logística jurídica e o que a Juslog faz, e essa história aí para a formação dessa empresa, que hoje os 7.000 advogados associados é um número bom, né? Eu tenho muito orgulho. Com certeza tem que ter. Na verdade, eu sou advogada, formei, não tenho histórico de advogados na família, né? Então, meu pai é engenheiro, minha mãe é farmacêutica, então foi um desejo, uma vocação minha mesmo. E trabalhei em vários escritórios de advocacia, de todos os tipos, tanto aqueles mais renomados, com causas mais específicas, como outros que trabalham com advocacia que a gente chama de massa, que é de muito volume. E depois de um tempo trabalhando, ganhando muita experiência nesses escritórios, até mesmo antes de formar, eu fiz estágio desde o terceiro período de faculdade, então sempre batalhei, né, por aprender mesmo o exercício da advocacia e das necessidades todas que o meio propõe. Eu resolvi seguir carreira solo e não é fácil, né? E falei, bem, já tenho alguns contratinhos, vou fazer, tomando conta de alguns clientes e tal, a advocacia pura e simplesmente. Mas com a necessidade de pagar a conta mesmo, a gente tem que ver o que aparece primeiro, porque muita causa a gente ganha só no final, ganha no êxito. E eu vi que existia uma demanda de escritórios fora de Belo Horizonte, ou mesmo de Belo Horizonte, que precisavam de advogados para cumprir alguns atos aqui dentro. Então, por exemplo, realizar uma audiência para aquele escritório de causas mais simples, com menor complexidade, ou fazer cópia de um processo, um protocolo. E não tenho medo de trabalhar. Falei, eu mesma faço, em Belo Horizonte tem muito, não vou fazer só em Belo Horizonte, vou fazer Belo Horizonte, região metropolitana inteira. Então, com o meu carro mesmo, eu sozinha comecei a fazer essas diligências que a gente chama, né, nos fóruns e tribunais da região. Isso foi ganhando uma forma, uma proporção que eu já não conseguia fazer sozinha. Porque eu sempre priorizei, sempre entendi que por mais que fosse a Bárbara advogada que estivesse naquele momento, eu tinha que separar minhas contas. Eu tinha que saber se aquilo voltava ou não voltava pra mim, se valia a pena eu continuar investindo naquilo ou não. Então, assim, da gasolina do carro que eu usava pra ir até Sabará, enfim, tudo eu comecei a colocar na ponta do lápis e ver se valia a pena. Vi que valia a pena e aí eu contratei uma primeira estagiária que ela já me acompanhava em alguns atos e eu já conseguia, enfim, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Dobrou sua capacidade. Dobrando a capacidade. E isso foi aumentando de uma forma bastante expressiva, até que as pessoas começavam a me demandar coisas muito longe, que eu, Bárbara, ou as minhas estagiárias que estavam ali já não conseguiam atender. Então, Minas Gerais é um estado enorme. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Montes Claros, Almenara
ou Uberlândia, é inviável que eu faça esse deslocamento, claro, por um valor razoável, não justificaria para quem estivesse me contratando. E aí eu lembrava de uma amiga que era de Montes Claros, outra que era de outra cidade, e comecei a entender que aquilo podia ser um negócio. Por quê? Porque para o escritório que contrata, é muito complicado fazer a gestão de quem ele tem que pagar, quanto ele tem que pagar, quando ele tem que pagar por cada ato. Porque eu estou falando, por exemplo, de grandes bancos ou de telefonia, dessas empresas que têm uma demanda maior, normalmente relacionadas a direito do consumidor, que tem causas espalhadas no Brasil inteiro, só que concentram e contratam um único escritório, às vezes em São Paulo, às vezes no Rio, aqui em Belo Horizonte mesmo, e contratam esse escritório que ele tem que dar conta do recado. E aí que eu entrei, falei, não, isso aqui é um negócio, eu consigo fazer isso ficar grande, ficar interessante para qualquer escritório, seja para um escritório pequeno, que não justifica ele contratar um estagiário para rodar a região metropolitana, por exemplo, de Belo Horizonte, o escritório daqui de Belo Horizonte mesmo, seja para um profissional liberal que não quer sair para fazer um protocolo na própria cidade, seja para grandes escritórios que têm demandas espalhadas no Brasil inteiro. Então eu fiz um processo de credenciamento de advogados, acionando as OABs, né, locais, regionais. Eu fiz um trabalho bem árduo de credenciamento e aos poucos isso foi ganhando força, né? Hoje nós somos mais de 7.000 advogados credenciados com a Juslog, que são parceiros da Juslog, e eu tento sempre otimizar o serviço para os escritórios de advocacia e para os meus parceiros, para ficar interessante para os dois, dando volume de trabalho para cada um. Então, com o volume, as pessoas crescem nas suas cidades. Então, fomenta de uma forma bastante interessante para os dois lados, porque para o escritório, ele deixa de ter aquela estrutura enorme dentro dele para controlar pagamentos e até... A gente está falando de confiança também, né? Porque se o advogado ele vai te representar naquela causa e ele transfere essa confiança para a Juslog, hoje a gente já tem mais de 5 anos e graças a Deus só estamos crescendo, então a gente retribui essa confiança garantindo a execução do serviço, o comparecimento nas audiências. A gente sabe que as consequências são complicadas e ao mesmo tempo a gente retribui a confiança do parceiro, fazendo os pagamentos absolutamente em dia, tendo uma equipe interna de gestão da Juslog toda interligada para que isso não tenha nenhum tipo de erro e se torne um bom negócio para todo mundo. Para mim, para o escritório, que otimiza o serviço dele, ele consegue se concentrar no core business dele, que é advogar. E do meu parceiro, que consegue fomentar a atividade dele de advocacia, às vezes até em cidade muito pequenininha. Eu tenho parceiro que pega balsa no Pará para poder fazer uma audiência e ele consegue fomentar a atividade dele de forma bastante interessante, que a gente consegue levar bons clientes para esses lugares também. Bárbara, ótimo. E é interessante como é que o desenvolvimento de um negócio, né? Você começou fazendo você mesmo, batendo perna, né? Vamos fazer assim, e aí identificou que realmente tinha uma demanda pulsante no mercado, que precisava ser atendida. E aí você começou a criar uma estrutura ao pouco, assim, quando a gente até pensa, hoje em dia a gente fala muito de startup, né? E quando você pensa numa startup, você fez você foi lá e identificou uma demanda do seu mercado, uma dor do seu cliente, né? E aí começou a estruturar um produto sem gastar praticamente nada, só você ir lá e fazendo. E começou a atender essa necessidade do seu cliente e começou a estruturar, depois que já estava uma demanda bacana, que você entendia que aquilo realmente era um mercado promissor, aí sim você começou a montar uma estrutura, a desenvolver um negócio mais robusto e investir um dinheiro maior para poder atender essa demanda. Então, a galera aí que é de startup, que às vezes fica até com receio de começar um negócio, como é que eu começo, para onde eu vou... Bárbara fez um ótimo exemplo, que ela começou a ganhar dinheiro e vender o produto para depois ela gastar algum dinheiro para tentar fazer o negócio crescer, na verdade.
né? E nem para poder desenvolver mais alguma coisa. Na verdade, você pegou e fez o que você já estava fazendo, que era legal, e já estava dando um retorno e falou, não, tem mais demanda, então eu vou fazer esse negócio crescer. E aí fez crescer o negócio, a Juslog, que hoje já tem 5 anos, né? E mais de 7 mil advogados associados. Perdão, são números realmente muito expressivos. São expressivos. Hoje a gente consegue atender de forma muito otimizada vários clientes muito interessantes, de demandas completamente diferentes. O sistema quando a gente aplica, né, a gestão no negócio, a gente entende a necessidade do cliente e a gente se adapta. Porque eu acho que tem muito isso. O jargão é que o cliente tem sempre a razão, mas não adianta só ele ter a razão, eu tenho que dar a solução. Então, basicamente isso que a gente tem feito aqui. Então, tem cliente que o foco são ações, por exemplo, no PROCON. Não tem problema que não é judicial. Eu tenho clientes que têm demanda só cartorária. Então, é só cartório, é registro, é protesto. Então, saber adaptar a nossa realidade com a realidade do cliente, entender o mercado aonde que entra. Agora a gente já está desenvolvendo um produto novo específico para registro imobiliário, por exemplo. Nós estamos com 5 mil casos já contratados para o Brasil inteiro, só relacionados a registro imobiliário. Por quê? Porque é outra demanda que existe. As pessoas compram e não registram. A gente tem que dar um suporte nisso, né? Então, conhecer um pouquinho a demanda e, ao mesmo tempo, ter um processo interno bem ajustado, bem administrado, com um custo reduzido, que ele depende, inclusive, da própria demanda, é muito interessante. Porque, na verdade, eu posso tanto crescer como diminuir, não é vergonha nenhuma dar um passo para trás na hora que a gente precisa, e para depois aumentar de novo, sempre com tudo controlado, né? Atendendo a expectativa de todo mundo, porque tem que atender a nossa expectativa e, enfim... De todos os seus stakeholders envolvidos. De todo mundo que está envolvido no processo. Ótimo, realmente, Bárbara. E, Bárbara, nessa sua trajetória ficou claro que você passou por uma experiência muito grande aí e uma vivência muito bacana, tanto na área de advogar, né, de advocacia, quanto também no empreendedorismo, com a Juslog agora. Aí eu queria que você trouxesse para o pessoal que está nos assistindo um pouco alguma coisa dessa sua experiência que você acha que pode agregar para eles, a galera aí que quer empreender, a galera que está empreendendo, que às vezes está ali dando uma derrapada, você que já está com um negócio que podemos dizer que já é um negócio de sucesso, uma estrutura dessa e com uma quantidade de parceiros desses, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a galera e falasse alguma dica, alguma coisa, um pozinho mágico aí que você usou para poder fazer o negócio virar o que é hoje a Juslog e esse caminho ascendente que está tomando. Na verdade não é nem pó mágico, né? É uma junção de determinação, de saber olhar o que está em volta, e até de humildade para poder conhecer mais. Eu sou profissional liberal, acho que a imensa maioria dos profissionais liberais não tem uma base de empreendedorismo na faculdade, né? É uma pena, a gente precisa disso. Acho que nem na administração eu fiz administração, eu nem me lembro direito de empreendedorismo. São poucas as universidades hoje que dão um foco maior para o empreendedorismo. Eu acho que isso é um mote que a gente tem que trabalhar mesmo, porque é a base da sociedade, né? Se a gente empreende, tudo tende, é um círculo virtuoso, na verdade, né? Porque a gente está gerando oportunidade para todo mundo, gerando negócio, gera emprego, enfim, gera felicidade, né? Gera orgulho, que me dá esse sorriso de estar falando da Juslog. Hoje é orgulho de ter conseguido fazer isso tudo dar certo. Mas eu penso assim, a gente tem a oportunidade o tempo inteiro na nossa frente. Às vezes a gente tem o conhecimento técnico, eu ainda advogo, eu não dei conta, eu gosto também da escrita, eu gosto da audiência, mas não adianta a gente ser só bom advogado ou talvez um bom médico, psicólogo. Se a gente pensa como negócio, a gente tem que também agregar conhecimento
enquanto empreendedor que a gente é. Porque não adianta qualquer profissão que seja, a gente tem que se ver como empreendedor e tem que absorver esses conceitos de empreendedorismo, de gestão, de eficiência, né, de propor qualidade, para que isso se torne verdadeiramente um sucesso. E nós somos criativos. A demanda está aqui, a gente tem 1000 coisas que é possível fazer. Você conversa com um, conversa com o outro, você fala, poxa, que ideia legal. E às vezes dá vontade de falar assim, nossa, queria abraçar todas essas ideias. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, é incentivar a empreender. Tenha ideia, estuda um pouquinho, procura ver como é que é o mercado e busca conhecimento, né, de gestão, de empreendedorismo. Se na universidade não deu, tem 1000 outros lugares que dão. O próprio canal é um deles, né, que a gente absorve conhecimento. Então, buscar essa informação é muito importante, não desistir de jeito nenhum. Uhum. É difícil, no Brasil é bem complicado, pagar imposto não é fácil, mas a gente dá conta. Com certeza. Tem mercado. Com certeza. E, Bárbara, realmente é uma coisa que a gente visualiza muito na experiência de frente de batalha, vamos colocar assim, é essa questão que você colocou, né, do conhecimento técnico e do conhecimento de empreendedorismo e gestão, que muitas vezes o empreendedor, ou o que antes era um advogado, ou que antes era só um médico e agora quer abrir um escritório, quer abrir uma clínica, se esquece que eles, na 90% deles pensam que não, eu sou um ótimo advogado e eu vou ter um ótimo escritório, ou sou um ótimo médico e eu vou ter uma ótima clínica. E não necessariamente, porque o conhecimento técnico não é o bastante para ter um negócio de sucesso, é o bastante para ser um profissional de sucesso. Provavelmente ele é um ótimo advogado ou um ótimo médico, mas não necessariamente vai ter uma clínica de sucesso ou um escritório de sucesso. Isso, sem sombra de dúvida, é um ponto imprescindível para quem quer empreender com sucesso, né, Bárbara? É verdade, concordo Com certeza. 100%. Bárbara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer essa história pra gente do seu negócio da Juslog, que é um negócio com certeza incrível e com uma pegada muito legal que você trouxe. Com certeza que só está no começo, daqui para mais 5 anos a gente conversar de novo, você já vai estar aí com 35 mil advogados aí. E parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo trabalho. E como é que está a Juslog hoje em dia? Quais são os seus próximos planos? Vamos fechar aí com chave de ouro, falando um pouquinho o que está para vir. O que está para vir? Nossa, tem muita coisa para vir. Na verdade, já está chegando, já está acontecendo. Esse projeto que eu falei rapidinho, da questão imobiliária, é uma pegada boa que a gente está desenvolvendo. Já existe o contrato, agora a gente está fazendo os desenhos de fluxo. Uhum. Eu falo que a gente realmente tem que entender do negócio até para poder fazer. E vou começar até uma série de viagens, porque eu vou nos locais que a gente vai fazer esses registros para poder ter os desenhos muito bem feitos e os estudos de custo e de tudo mais. Uhum. E esse é o próximo grande projeto que a gente está desenvolvendo agora, que está relacionado à questão imobiliária, de registro de imóveis, né, de algumas grandes construtoras, incorporadoras. A gente está fazendo esse trabalho e tá bastante interessante. Semana que vem eu devo estar em Manaus, já estive no Mato Grosso do Sul e o cronograma é esse, entendeu? De expandir isso de uma forma bem interessante. Mas eu que agradeço a oportunidade e tendo ideias novas, tô sempre aqui, a gente vai conversando, vai alinhando, vai somando. Com certeza. Acho que é por aí. Bárbara, obrigado. Acho que todo mundo, com certeza todo mundo vai absorver muito dessa conversa, de toda essa experiência que trouxe pra gente. Pessoal, essa foi a Bárbara aqui, do Juslog, que trouxe um pouquinho da experiência do negócio dela, um pouquinho da formação desse negócio de sucesso e um pouquinho desse conhecimento de aliar técnico com empreendedorismo e gestão. Obrigado para todo mundo que está aí assistindo a gente, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.